Turma, aqui é o professor Emanuel, seu professor de Química, e nessa videoaula a gente vai estudar a primeira semana do PET de Química do segundo ano. Não todo o conteúdo, apenas a primeira parte, é uma parte fácil de entender, mas essencial para entender o restante do PET, certo? Então nessa videoaula a gente vai ver massa atômica e massa molecular. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Vocês sabem que um átomo ele é muito pequeno, mas quão pequeno é um átomo? Dá para ter uma ideia do quão pequeno é um átomo a partir da sua massa. Por exemplo, esse aqui é a representação do átomo de flúor. Um átomo de flúor, um único átomo, ele tem massa igual a esse valor em gramas. Bom, é um número que assusta, são muitos zeros, é estupidamente pequeno. Agora você imagina você ter que lidar com esse número sempre, fazer cálculos com esse número, e toda vez que você for falar da massa do flúor, você ter que falar esse número. É muito complicado. Ainda bem que quando a gente vai falar em massa de átomos aqui na química, a gente usa outra unidade diferente da grama. Nós vamos trabalhar com unidade de massa atômica, e a gente vai dar a massa dos átomos por essa unidade. Bom, em unidades de massa atômica, a massa do flúor corresponde a aproximadamente 19U. Bom, 19U é um número muito mais simpático e agradável do que a massa em grama do flúor. Então a gente vai trabalhar com unidades de massa atômica para falar de massa de átomos ou de moléculas. Então, pessoal, de onde que vem a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica está relacionada com o carbono 12. Por que carbono 12? Por que desse 12 e por que não só carbono? Como vocês lembram lá do primeiro ano, o núcleo de um átomo ele é composto de prótons e nêutrons. Os prótons são positivos e os nêutrons, como o próprio nome já diz, não têm carga. O carbono 12 ele possui exatamente 6 prótons e 6 nêutrons. Esse 12 é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. É o número de massa desse átomo. Então, o carbono 12 tem número de massa 12. Por que eu tenho que falar carbono 12? Por que eu não posso falar só carbono? Porque existem outros átomos de carbono. Lembrando que para ser um átomo de carbono, a substância, o átomo, ele precisa ter 6 prótons, certo? Se for outra quantidade de prótons, não é um carbono, é outro átomo qualquer. Então, o que vai variar aí, você vai ter átomos de carbono com números de nêutrons diferentes. Por exemplo, você vai ter também o carbono 14. A unidade de massa atômica ela foi baseada na massa do carbono 12. Como que foi feito esse processo? A comunidade científica ela definiu, foi uma definição, que a massa do carbono 12 seria igual a 12U. Então, se a gente pensar aqui, agora eu vou mudar a representação, vou colocar uma representação do átomo de Dalton para o carbono 12, que é uma esfera. Então, a massa do carbono 12 aqui, ela corresponde a 12U. Então, se eu dividir o carbono em 12 partes, eu vou ter uma unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa de um carbono 12, certo? É essa unidade que a gente vai utilizar para saber, para calcular a massa dos outros átomos. É a partir desse referencial, certo? Eu vou fazer agora uma analogia bem impossível de acontecer. Isso não existe, não é assim que acontece, tá? Eu vou pesar um átomo de nitrogênio. Então eu quero saber qual que é a massa atômica desse átomo de nitrogênio. Para fazer isso, quando eu coloco o átomo de nitrogênio na balança, a balança ela vai desnivelar. E para me nivelar ela de novo, eu vou adicionar aqui unidades de massa atômica, que a gente viu que é 1/12 da massa do carbono 12. Então, quando eu coloco a massa suficiente, a balança volta a nivelar e eu utilizei 14 unidades de massa atômica. Então, esse átomo de nitrogênio ele tem massa igual a 14U.
Pessoal, isso é só uma analogia, só para não ficar perdido o conceito, para ficar um pouco mais interessante de ver. Não é assim que a gente calcula a massa dos átomos. Você pode saber a massa do nitrogênio fazendo, por exemplo, uma reação com o carbono, e daí você extrair as proporções e chegar ao valor da massa do nitrogênio. Não tem como pesar um átomo numa balança. Lembra que a gente viu anteriormente que um átomo ele é estupidamente pequeno? Não tem nenhuma balança, não tem como eu isolar um único átomo e colocar ele em uma balança. Isso é impossível, é impensável. Só aqui no mundo das ideias e das analogias, beleza? Então, pessoal, onde que eu vou encontrar esse número, esse valor de massa atômica, né? Bom, você vai encontrar esse valor na tabela periódica, tá? Você não precisa decorar, eu preciso saber que o nitrogênio tem massa atômica. Não, não precisa. Você vai consultar a tabela periódica, ou se for pedido em algum exercício, você vai ter os dados, de massa atômica no exercício. Aqui, por exemplo, eu vou pegar um átomo aqui, ó, um elemento do grupo dos gases nobres. Vou abrir aqui, vou expandir. Eu peguei o argônio. Toda tabela periódica vai ter, no mínimo, essas três informações, certo? Então, deixa eu até escrever aqui. Aqui você tem em cima, ó, costuma ficar, na maioria, em cima, o número atômico. Então, o número atômico do argônio é 18. O que que esse número me informa? Ele me informa que o argônio ele tem 18 prótons e que o argônio neutro, né, ele tem 18 elétrons. Aqui embaixo, pessoal, você tem a massa atômica do argônio, que no caso aqui, ó, é 39,95, e você colocaria aqui, ó, o Uzinho para ser a massa atômica. Costuma vir sem unidade porque essa massa atômica ela também é o mesmo valor da massa molar do átomo, né, do elemento que a gente vai ver mais para frente, não vem ao caso agora. Então aqui seria um 39,5 U. Primeiro, pessoal, por que que esse número ele não é inteiro, ele é um número quebrado? Por que que ele não é 40? Você pode arredondar para 40 para fazer algum tipo de cálculo, mas por que que aqui ele não é 40? Então, gente, como eu disse anteriormente, a respeito do carbono, existem outros átomos de carbono, né? Então você tem átomos de carbono diferentes. A mesma coisa acontece aqui com o argônio. Você tem um átomo, você tem isótopos diferentes do carbono. E esse número que aparece aqui, ó, 39,95, ele é resultado da média ponderada das massas atômicas desses diferentes átomos de argônio, certo? Que são os isótopos, né? São átomos com o mesmo número de prótons, né? Que é o que caracteriza ser um átomo de argônio, por exemplo, só que com número de nêutrons diferente. Beleza, pessoal. Vamos agora aqui para uma coisa prática, né? O que que a massa atômica ela me permite? Primeiro, ela me permite saber a massa de um átomo, né, em um número palpável, fácil de entender. E ela também permite para a gente saber a massa de uma molécula. Por exemplo, aqui eu tenho representado a molécula de etanol. Não é um cachorrinho de balão, apesar de parecer. E a massa dessa molécula ela pode ser achada a partir das massas atômicas dos átomos que a compõem. A massa de uma molécula é chamada de massa molecular. É o mesmo nome que é usado para você achar a massa de uma fórmula unitária de um composto iônico, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem as bolinhas branquinhas aqui, ó. É o hidrogênio, a vermelha o nitrogênio e a preta o carbono. Então vamos achar a massa dessa molécula aqui. Eu vou separar aqui. Bom, então eu tenho o quê? Eu tenho apenas um átomo de oxigênio, eu tenho dois átomos de carbono e eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Eu vou consultar a tabela periódica e vou saber qual que é a massa de cada um desses átomos. Então, na tabela periódica me diz que a massa atômica do oxigênio ela corresponde a 16U, que a massa atômica do carbono é 12U e que o hidrogênio tem massa 1U. Os números aqui eles estão arredondados, tá, pessoal? Exceto o carbono, que o número é exato. Então, quantos hidrogênios eu tenho? Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho apenas um, então eu indico a quantidade que eu tenho aqui. O que que eu preciso fazer? Eu preciso achar agora
a massa total de cada átomo na molécula. Então, como eu só tenho um átomo de oxigênio aqui na molécula, então vai ser 16 vezes 1. Então, a massa total de oxigênio na molécula é 16U. Já o carbono eu tenho 2. Então, qual que é a massa total de átomos de carbono nessa molécula? Então, eu vou ter que multiplicar o 2 pelo 12. Então, na molécula eu tenho 24U de massa de carbono. O hidrogênio, né? A massa dele é 1U, é o átomo mais leve que a gente tem. São 6 hidrogênios, então a massa total de hidrogênios na molécula é 6U. Então, agora é só eu somar essas massas individuais, né, desses conjuntos de átomos, e vou chegar a 46U, que é a massa da molécula de etanol. Beleza? Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos agora. Eu tenho aqui, ó, a molécula de sacarose. Aqui eu não representei a fórmula estrutural da molécula. Eu coloquei a molécula de sacarose na sua fórmula molecular. Beleza? Então, o que significa? O que está acontecendo aqui? Você tem os símbolos dos elementos, né? Que é o carbono, que é o hidrogênio e que é o oxigênio. Ó, ligado ao carbono, você tem aqui, ó, um número, 12. Esse número a gente chama de atomicidade. Ele indica que nessa molécula de sacarose eu tenho 12 átomos de carbono. A mesma coisa é que para o oxigênio, esse 22 me indica que nessa molécula eu tenho 22 átomos de hidrogênio. E aqui, ó, esse número, né, essa atomicidade, me indica que eu tenho 11 átomos de oxigênio nessa molécula. Então, agora é pegar a massa de cada um desses átomos, multiplicar pela quantidade deles e achar a massa total da molécula. Então, vamos lá. Vou começar pelo carbono. Então, carbono, símbolo C. Deixa eu apagar essa baguncinha aqui. Bom, quantos carbonos eu tenho na molécula? Eu tenho 12. Qual que é a massa atômica do carbono? A gente sabe que é 12U. Qual que é a massa total de átomos de carbono nessa molécula? Então, vou multiplicar 12 vezes 12, a quantidade de carbono, pela massa de cada carbono. Então, eu tenho que, em massa de carbono nessa molécula, eu tenho 144U. Agora a gente vai para o hidrogênio. Quantos hidrogênios a gente tem? 22. Então, você coloca 22. Qual que é a massa do hidrogênio? Aí eu olho na tabela periódica, eu sei que é 1U. Qual que é a massa total de átomos de hidrogênio nessa molécula? 22 vezes U. Então, vai chegar aqui, ó, a 22U, certo? Agora o oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios? 11. Qual que é a massa atômica do oxigênio? Vou olhar na tabela periódica e eu sei que lá, essa informação extraio de lá, ela tem 16U. Então, qual que é a massa total de átomos de oxigênio na molécula de sacarose? 176. O que eu preciso fazer agora? Somar a massa desses conjuntos de átomos aqui e chegar, por fim, na massa da molécula de sacarose. Então, somando aqui, eu chego a 342U. Então, essa é a massa da molécula de sacarose, certinho? Vamos aqui para mais um exemplo. Agora a gente tem a fórmula unitária do hidróxido de cálcio, que é uma base, né, e que é um composto iônico. Aqui a gente tem um detalhe interessante, né, que são esses parênteses aqui. A gente vai ver como que trabalha com eles. Então, pessoal, ó, vamos lá, vamos seguir o mesmo procedimento. Eu vou começar pelo cálcio. Beleza. Ó, quantos átomos de cálcio eu tenho aqui nessa molécula? Tá vendo que aqui, ó, aonde teria a atomicidade não tem número nenhum? Então significa, né, que aqui, ó, teria um número umzinho aqui, ó, teria um 1 aqui. Só que eu não represento 1. Então, quantos átomos de cálcio eu tenho? 1. Então, eu tenho um átomo de cálcio, certo? Qual que é a massa do cálcio? A massa atômica. Eu olho na tabela periódica, 40U. Então, isso vezes 1 dá 40U, que é a massa total de cálcio. Bom, agora aqui, ó, esse parênteses, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um parênteses. E aqui você tem um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio dentro desses parênteses. E tem esse 2 aqui, ó. Bom, pessoal, esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando tudo aqui dentro.
certo? Está multiplicando o oxigênio e está multiplicando o hidrogênio. Então, quantos oxigênios eu tenho? 2 oxigênios. Então, ó, eu tenho 2 oxigênios da molécula. A massa atômica do oxigênio é 16U, que vai ser igual a 32U. Beleza, a mesma coisa para o hidrogênio, ó. Esse 2 multiplica o hidrogênio. Então, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2 hidrogênios, vezes a massa dele. Eu chego à massa total, que é 2U. Somando essa massa aqui, ó, individual de cada conjunto de átomos, eu chego na massa do composto iônico, que corresponde a 74U, certo? Agora, pessoal, a gente vai para o último exemplo, que é esse composto iônico aqui, ó, um composto, não me deu o trabalho nem de procurar o nome dele, mas ele está em uma das questões do PET de Química, beleza? Vamos lá. Ele é estranho, parece que a gente não vai conseguir resolver, mas aos poucos você consegue achar a massa desse composto aqui. Vamos começar aqui, ó, pelo cálcio, certo? Qual que é a massa de cálcio? Ó, eu tenho quantos átomos de cálcio? Eu tenho 3 átomos de cálcio. Olha a atomicidade aqui me mostrando. Então, cálcio, eu tenho 3. A gente sabe que a massa é 40, do último exemplo. A massa total de cálcios, né, de átomos de cálcio na molécula, vai ser igual a 120U. Agora, pessoal, vou até apagar aqui esse 3 aqui. Então, aqui a gente tem outro elemento até então desconhecido, um colchete. Tem o parêntese e o colchete. Bom, não sei se vocês lembram lá da matemática, mas é o mesmo princípio. Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó, o colchete. Eu tenho o ferro não está dentro do parênteses, ele está dentro apenas do colchete. Então, ó, esse 2 aqui, ó, ele vai multiplicar a quantidade de átomos de ferro, beleza? Então, eu tenho quantos átomos de ferro? Eu tenho 1 vezes 2, tenho 2 átomos de ferro. Beleza. Qual que é a massa do ferro? Você olha na tabela periódica, você sabe que é 56U vezes 2. Então, a massa total de ferro na molécula é 112U. Agora, gente, ó, eu tenho carbono e nitrogênio. Como que eu sei que aqui é carbono e nitrogênio e não um elemento com o símbolo CN? Quando eu tenho um elemento que o símbolo dele é composto de 2 letras, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Aqui você tem, ó, 2 letras maiúsculas, então são 2 elementos, 2 átomos diferentes. Então aqui, gente, ó, você tem 2. Esse 2 está multiplicando o colchete. Então, para você achar a quantidade de... Desculpa, esse 2 está multiplicando o parêntese e o que tem dentro do parêntese. Então, para achar a massa de carbono, a quantidade de carbono, eu preciso primeiro, ó, multiplicar o 2 pelo 6, que vai dar 12. Beleza. Então, eu já tenho 12. E 12 vezes 1, que aqui só tem um átomo de carbono. Então, são quantos átomos de carbono? 12. Então, eu tenho 12 átomos de carbono nesse composto. Vezes a massa do carbono, eu vou chegar aí a 144U. O mesmo processo eu vou fazer para o nitrogênio, ó. Eu tenho aqui o 2. Esse 2 multiplica o que está dentro aqui, ó, do colchete. Então, entre esse índice aqui, o 6. Então, 2 vezes 6, 12. Então, 12 vezes 1 nitrogênio. Então, aqui eu vou ter quantos nitrogênios? 12 nitrogênios. A massa do nitrogênio, a gente viu, que é 14U. Então, qual que vai ser a massa total de átomos de nitrogênios nesse composto? Será 168U. Para saber a massa total do composto, eu preciso somar, né, como nos outros exemplos, a massa individual de cada conjunto de átomos. Fazendo isso, eu chego a 544U. Então, 544U é a massa deste composto iônico aqui, certo? Pessoal, com esse exemplo a gente chega ao fim dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Continuem fazendo os exercícios do PET. E
Qualquer dúvida me envie no WhatsApp ou no e-mail. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.